A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no nosso canal do YouTube, aqui no canal que Deus permitiu que eu criasse para divulgar a palavra de Deus e levar uma palavra de fé, de ensino, de conhecimento para a sua vida. Eu vou ler alguns textos aqui para você e eu quero que você me diga se você já ouviu algumas frases depois vinculada a esse texto. Primeiro texto, primeira carta que Paulo escreve a seu filho amado Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e versículo 12. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Outro texto também, primeira carta que Paulo escreve ao povo de Corinto, capítulo 14, versículo de número 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Você já ouviu alguém ensinando ou debatendo sobre esse tema? Eu confesso que é um tema muito frequente e também atual, onde existem vários tipos de pensamento sobre isso. Eu não vou entrar na linha pastoral, eu não vou entrar para debater sobre se pode ou não ser pastora. Uns acreditam que podem e quem é contra isso diz que não tem respaldo bíblico suficiente para garantir o pastoreio, que alguém seja consagrado, especialmente a mulher seja consagrada a pastora. Mas hoje eu quero falar em especial sobre a mulher tem que ficar em silêncio, porque quando nós lemos esse texto parece que alguém está assim gritando no ouvido: cala a boca, cala a boca. E nós precisamos entender melhor esse texto. Mas antes, quero pedir sua ajuda. Me ajuda a se inscrever no canal, ativando o sininho das notificações, curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo com as demais pessoas para que a palavra de Deus seja alcançada e que este canal seja também um meio de abençoar vidas. Se você fizer isso, você também estará me ajudando a divulgar o canal. E se você não é inscrito e tem acompanhado aqui os vídeos que nós viemos postando a cada semana, se inscreve no canal, nos ajude também a fortalecer. Bom, se você já ouviu isso, a primeira coisa que nós aprendemos quando nós estudamos a Bíblia é compreender o contexto. Nós precisamos entender para quem está sendo escrita a carta, o povo, a geografia da área, nós precisamos entender a cultura da época, nós precisamos compreender tudo isso para que depois nós possamos entender a mente do autor. Hoje não podemos falar com ele porque ele já não está presente entre nós, já morreu. Então nós precisamos pegar essas pistas, essas marcas, as digitais, para que nós possamos entender, pelo menos de forma mais saudável, qual que era a real intenção do autor ao escrever a carta para o povo de Corinto, ou ao escrever a carta para Timóteo, orientando o povo de Éfeso, como primeira carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, assim como ele escreve uma carta pastoral para Tito. Você percebe que cada carta que Paulo enviava tinha um sentido e um significado e por que ele estava enviando aquela carta para determinado lugar. Existia problemas internos e problemas externos, mas nós precisamos entender, especialmente quando essa carta é escrita, deixa eu arrumar a câmera aqui, quando essa carta é escrita para o povo de Éfeso, que o cenário é um cenário onde o povo que estava naquele local é um povo totalmente influenciado pelo mundanismo. É um povo que ama o materialismo. É uma cultura grega. Então, eles defendiam o hedonismo. Tanto que, se você estudar melhor a palavra e buscar bons livros que relatam a igreja de Corinto, como que era na época, você vai perceber que existiam sacerdotisas que elas faziam o culto e posterior ao culto elas se relacionavam com os rapazes. Eram as sacerdotisas prostitutas. Isso porque era inserido na mente a ideia da cultura da época. Olha a importância de nós compreendermos a cultura. Então, quando Paulo vai fazer uma citação, uma exortação ou ensino, tudo isso tem que ser avaliado.
Tudo isso tem que ser colocado em pauta. Imagina, essas mulheres, elas eram conhecidas como prostitutas sagradas. Prostitutas sagradas. Existiam pelo menos 1000 mulheres sacerdotisas prostitutas que prestavam serviço para o templo e depois, após o serviço, se relacionavam com os rapazes. Ali era um hedonismo puro, a busca do prazer constante. Essas mulheres, elas estavam conhecendo o cristianismo, recebendo a palavra de Deus e estavam saindo desse meio pagão envolvido de pecado, lascívia, para vir para o cristianismo e ser liberta disso. Então ela estava vindo de uma mente cauterizada de algo que elas achavam que era certo, para entender o que de fato é a palavra de Deus e como servir a Deus. Então, quando Paulo envia essa carta, é uma carta de orientação especialmente para essas mulheres da época, para que elas não fizessem, ainda que de forma involuntária, o culto se tornar bagunçado, assim como era o culto que elas prestavam às deusas que elas serviam, porque acreditava que era o certo. Você consegue entender que aqui é questão de organização do culto? Então Paulo precisa alertar essas mulheres que elas precisavam ficar em silêncio pela questão cultural da época e pelo caminho que elas estavam saindo e o novo caminho que elas estavam seguindo. Então, para que o culto fosse um culto saudável, Paulo faz esta orientação. Em momento nenhum, Paulo está menosprezando a mulher. Em momento nenhum, Paulo está fazendo a mulher se tornar inferior. Aliás, cabe um alerta aqui, e o cristianismo tem um papel fundamental nisso, porque graças ao cristianismo a mulher é valorizada. A mulher era considerada na época alguém de segunda até terceira categoria. Você pode estudar nos templos, você não via elas falando, tinha um lugar à parte para elas ficar. A oração dos judeus era que eles agradeciam porque não nasceu cachorro, não nasceu samaritano e também não nasceu mulher. Olha como que era a cultura da época. Então, para eles, nascer mulher não era um prazer. A mulher era tido como um objeto. E o cristianismo, quando vem crescendo, e o amor de Cristo, demonstrando através do cristianismo, vai dando um valor especial para a mulher. Então, em momento nenhum, Paulo está menosprezando a mulher, dizendo que ela tem que ficar ali no culto inerte, que ela não tem papel, ela não tem função, ela não tem obrigação, ela não pode ser útil. Mentira, irmãos, mentira, irmãs. Vocês, mulheres, vocês são úteis, vocês são necessárias para o culto. É fácil, você que é cristão e congrega em alguma igreja, independente da religião, pode observar, muitas das vezes, mais de 60%, 70% da membresia é mulher. Eu sou da Assembleia de Deus, então você pega o Ministério de Perus, você pega os eventos, as festividades, a maior parte, irmão, 80% da estrutura, da ajuda, quem faz? As mulheres. Então as mulheres têm um papel fundamental. Isso é tão certo que Paulo, lá na carta aos Romanos, capítulo de número 16, depois eu aconselho você a ler com calma, do versículo 1 ao versículo 15, ele vai reforçar a importância das mulheres. E olha só, é tão sério isso que tanto no ministério de Jesus quanto no ministério de Paulo, e até hoje, as mulheres são importantes e necessárias também para a obra de Deus. Nós vamos ler na Bíblia mulheres que influenciaram, mulheres que foram importantes na obra do Senhor. Eu vou citar algumas aqui e depois te aconselho a ler Romanos 16, do versículo 1 ao versículo 15. Nós temos Febe, nós temos Priscila, que aparece como líder também, nós temos Maria, Júnia, nós temos Trífena, Trifosa, nós temos Pérside, Júlia, Olimpas, mulheres que influenciaram, foram cooperadoras fiéis e, aliás, muito ativa na obra de Deus. Então, se tem algo que eu posso dizer aqui, é que Deus não chamou as mulheres para ficar muda. Deus não chamou as mulheres para não fazer nada. Pelo contrário, depois com o cristianismo e com o amor de Deus demonstrado também entre as mulheres, porque Jesus também foi ajudado por muitas mulheres. Nós vemos, sabemos e não temos como esconder.
Vocês, mulheres, vocês são importantes também no ministério. Vocês são úteis, além de serem pessoas queridas, que sempre está ajudando pastores e muitas das vezes, nem aparece como principal, mas nos bastidores consegue controlar tudo, apagadoras de incêndio. Vocês, mulheres, são necessárias para a obra de Deus. Que Deus abençoe você, homem. Que Deus abençoe você, mulher. Seja útil, não deixe ninguém apagar a chama que é em ti. E seja útil no ministério ao qual você serve. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Espero você no próximo vídeo. Lembrando que aqui na descrição vai estar as nossas redes sociais. Um beijo no seu coração e fique na paz do Senhor Jesus.